Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para coordenar esse estudo da noite de hoje. Então vamos começar agradecendo a Deus. Deus de infinita misericórdia, justiça e bondade, aqui estamos mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de trabalho, e te pedimos, Senhor, que os bons espíritos possam nos acompanhar, nos intuir, para que toda mensagem que for passada nesta noite esteja de pleno acordo com os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Agradecemos a presença dos nossos mentores espirituais aqui junto de nós e te pedimos, Senhor, que possamos estar sintonizados a toda a equipe espiritual que coordena essa atividade, para que esse estudo seja proveitoso para todos nós aqui presentes. Por todos te damos graças, Pai, e te pedimos que fiques conosco durante todo o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, meus irmãos, essa noite o nosso estudo vai ser baseado no capítulo 24 do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Emmanuel, baseada num versículo da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 3. O versículo, ele diz assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tá? Esse versículo na carta, essa carta é uma carta que Tiago escreveu às 12 tribos de Israel, com uma série de recomendações, e tem alguns títulos bastante interessantes, para que a gente fique ligado no que nós vamos trazer essa noite. Então, entre as recomendações, tem alguns títulos aqui, por exemplo: as circunstâncias terrenas são transitórias, a origem do pecado, a origem do bem, não se deve, a fé sem obras é morta, a sabedoria lá do alto, maledicência é condenada, falibilidade dos projetos humanos. E no capítulo 5, antecede ele um título, dizendo assim: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então, nesse capítulo 5, ele coloca no versículo 3: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, esse é o versículo inteiro, e que Emmanuel vai nos explicar, o que quer dizer, o que queria dizer, o que está por trás desse versículo, essa recomendação de Tiago, aos hebreus. Então, vamos começar aqui, nós vamos ler parágrafo por parágrafo e vamos fazer os comentários, que eu acho que fica assim mais produtivo, Então, ele vem aqui, primeiro que ele faz essa afirmativa, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Como ele colocou aqui no versículo, os homens já tinham enferrujado o ouro e a prata. Já não eram aqueles metais brilhantes que foram recebidos. E aí ele começa falando aqui: o sentimento do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então, Emmanuel traz para a gente que os sentimentos do homem, se eles fossem aplicados não conforme as nossas ideias apaixonadas, como ele coloca aqui, mas isento dessas paixões mundanas, dessas
dessas impressões, dessas emoções que o mundo nos traz, né? Porque o sentimento, eles são gerados pelas emoções. Então, esses sentimentos que tem dentro de nós, eles fariam com que nós pudéssemos, né, promover, né, como ele coloca aqui, a redenção das criaturas. Mas nós pegamos esses sentimentos e nós distorcemos eles. Nós temos que lembrar que somos espíritos com muita história antes dessa nossa vida e que trazemos uma bagagem de equívocos, de enganos, ou de acertos também, né? De conhecimento, tanto para o bem quanto para o mal, e desses sentimentos também, né? Que o Deus que nós trazemos, né? Mas que nós mesmos, por conta desses sentimentos, nós acabamos utilizando, em nome desses sentimentos, seriam talentos, seriam tesouros nobres, né? Nós acabamos utilizando-os de maneira equivocada e acabamos não só atrapalhando a nossa própria evolução, como também dificultando a redenção dos nossos irmãos que estão jornadeando conosco durante a nossa encarnação, né? Então ele coloca isso aqui. E esses sentimentos, né, que a gente vê que os sentimentos, eles podem ser para o bem ou para o mal. Ele não existe. O sentimento é o sentimento. Como nós vamos trabalhá-lo é que vai fazer com que nós fiquemos, né, tomemos atitudes que nos prejudiquem e prejudiquem nossos próprios semelhantes. Então, ele coloca aqui como nós agimos de modo geral. Então, de modo geral, né, ele coloca aqui. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentimentos, dos sentidos materiais. Então, nós pegamos o amor, que é um sentimento que trazemos dentro de nós, e pegamos ele e nos equivocamos com as coisas do mundo. Então, nós temos o amor, né, direcionado para as coisas do mundo. Mesmo quando nós direcionamos para os nossos entes queridos, muitas vezes nós direcionamos esse amor de uma forma doentia, né? Então, ou então nós pegamos o nosso amor e passamos o nosso amor, que teria que ser no campo, né, da emoção, no campo espiritual, no campo não da matéria, mas no campo do preenchimento, né, da nossa existência, do nosso espírito, né, da nossa mente, e não só do nosso corpo físico. Nós pegamos esse sentimento e distorcemos ele, deturpamos ele. E daqui a pouco nós estamos amando mais, né, o nosso carro do que os nossos filhos. Nós estamos amando muito mais e valorizando muito mais o nosso amor pela nossa casa do que pelos que ali estão presentes, né? Então, nós temos que ver que esse amor, o amor é amor, né? Só que nós estamos muito apegados ainda a esse sentimento que nos leva para a idolatria de situações, de um amor que idolatra ídolos de barro, ídolos materiais, né? Então, nós temos que estar atento a isso. Então, ele faz isso aqui. Então, ele coloca aqui, né? A beneficência, né, um outro sentimento, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. Quer dizer, então, quando a gente fala em beneficência, hoje em dia, né, quando a gente vê essa situação de pandemia, essa situação que nós estamos enfrentando no mundo afora, e as pessoas todas estão se preocupando, né, em não ficar doente, e quando ficar doente, ficarmos de forma que possamos ser assistidos, atendidos, mas muitas vezes nós queremos só para nós e para os nossos. Então, quando ele coloca aqui, eu não estou me preocupando com o bem do outro, eu estou me preocupando com o meu bem e o bem dos meus. Então, a beneficência, quando ele coloca aqui, é para uma meia dúzia de 3 ou 4, né? Não chega nem de ser de 6, que por algum motivo, por algum interesse, ou por um laço afetivo que eu tenha, ou até por interesses materiais, né,
sejam privilegiados nessa beneficência apenas alguns e não tendo direitos para todos. Então, nessa pandemia, quantas vezes nós vimos, né, pessoas que não tinham condições de serem atendidas. Em compensação, outras pessoas, né, fazendo de tudo e passando por cima de todos, para se pudesse ficar com todo o oxigênio, com todos os leitos. Não, eu preciso de um leito para o meu, sempre se preocupar com o outro, sem se preocupar com as pessoas que estão ali trabalhando. Eu fico imaginando como deve ser difícil, né? Um médico ter que decidir qual paciente que ele vai entubar, qual paciente que ele vai indicar para um leito de UTI, diante de 2 pacientes graves. Mas nós temos aquela ideia de assim, não, todos são graves, mas o meu é o meu. Então, quando ele coloca essa beneficência produzindo perturbação e para atender meia dúzia de pessoas, para atender apenas algumas pessoas, quantas vezes nós não queremos que atendam os nossos primeiro, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente, são sentimentos que a gente traz arraigados, né? A fé organizando guerras sectárias. A fé organizando guerras sectárias. Quantas vezes o sentimento, a fé foi utilizado e em nome de Deus nós matamos, nós excluímos, nós rotulamos, utilizando a fé e dizendo que era em nome de Deus. Lembrando-nos que Jesus, quando esteve aqui, ele não escolheu gente. Ele não escolheu a quem ele atendia. Ó, eu vou atender fulano, fulano e fulano. Ele não fez isso. Todos que chegavam, né, ele não perguntava de onde você veio, você é filho de quem, você ganha quanto, nossa, mas você não é branco. Qual é a sua religião? Qual é o seu povo? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Qual é o seu sobrenome? Jesus nunca pregou isso. E em nome da fé, desse sentimento, dessa aptidão, desse sentimento realmente que trazemos dentro de nós, né? Que todos nós, por mais que diga assim, eu não acredito em nada, eu não tenho fé em nada, mentira. Que não tem o quê? Na hora que o calo aperta, todo mundo tem fé. Mesmo que não tenha fé, ai meu Deus, ai Maria, ai José, ai fulano, ai papai, ai mamãe, nós vamos buscar algo em que nos apegarmos. E quantas vezes nós, em nome, né, dessa fé que nós dizemos que temos em Deus, que é o Pai de todos nós, quantas vezes, em nome dessa fé, nós desmontamos a fé do outro, acabamos com a esperança do outro, porque em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, de José, do Santinho, ou seja lá de qual entidade for, né, nós excluímos ou privilegiamos alguns em detrimento de outros. Quando a fé teria que ser algo, né, que nós não damos fé para ninguém. Fé é algo que nós construímos dentro de nós. É um sentimento que está dentro de nós e que nós vamos alimentando ele para que, na hora da dificuldade, na hora do testemunho, realmente, a gente tenha aquela força dentro da gente de dizer, Senhor, parece que está tudo errado, mas tu sabes por que está acontecendo. E como eu acredito em ti.
eu vou em frente. Eu não vou esmorecer. E muitas das vezes as pessoas chegam para a gente, dentro da própria casa espírita, dentro do próprio atendimento fraterno, e a gente, às vezes, equivocadamente, faz alguns comentários ou dá alguma palavra que a gente faça e que nós desmotivamos as pessoas e fazemos com que a fé que ela estava buscando tirar e acender dentro dela, ela é, digamos assim, apagada pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras. Que fé é essa que privilegia um em detrimento de outro? Que Jesus é esse que disse pra gente que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas? E ele não disse que nós moveríamos montanhas deste país ou daquele país, deste povo ou daquele povo. Não, ele disse que nós moveríamos montanhas. E nós, muitas vezes, desenganamos as pessoas pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de demonstrar a nossa fé e, principalmente, pelas palavras que utilizamos. Então, vamos continuar aqui. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmos fulminantes. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração de todos. Então, o perdão, ele fala aqui do perdão e da humildade. Eu só perdoo fulano se fulano vier aqui e ajoelhar aos meus pés. Eu perdoo fulano, mas ele lá e eu cá, não quero nem ver mais na minha frente. É bom nem cruzar do meu caminho. Está perdoado, mas não cruza mais o meu caminho. Que perdão é esse? É esse o sentimento de perdão realmente? É esse realmente o perdão que Deus, que Jesus nos ensinou e que essa semente divina que existe dentro de nós, tem como perdão, como força para movimentar as pessoas, para fazer com que realmente você errou, mas quem sou eu para te julgar? Se Deus não me julga. Mas não, a gente normalmente fala assim, tá vendo, aconteceu isso? Porque você foi assim. Se você tivesse agido comigo de outra forma, tudo seria diferente. Eu não perdoo ele mesmo, porque vocês não sabem o que ele fez comigo. Quem somos nós para saber o que ele fez conosco? Nós não sabemos nem o que nós fizemos com ele. Como que podemos nos arvorar? Mas nós pegamos e falamos das dificuldades de perdoar. Que até queria perdoar ele, mas ele continua nessa insistência de ser irritante, sabe? Não dá para perdoar uma pessoa assim. Esse é o nosso argumento. A humildade que pede admiração. Nossa, mas olha, essa daí é aquela que a gente está fazendo com essa mão assim, sabe? E olhando assim de rabinho de olho, me lembra muito meu neto. Ele olha assim de rabinho de olho, assim, para ver se você está olhando. E nós agimos exatamente como uma criança de 3, 4 anos. A gente faz a ação bonita, faz e fica olhando assim de rabinho de olho. Você tá vendo? Ó, você tá vendo? Eu fiz, tá vendo? Você não vai falar nada, não? Nós somos muito crianças ainda, Nós ainda estamos muito aquém do ensinamento, realmente. Continuando, gente. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo.
Então, todos os sentimentos que Deus nos conferiu, todas essas potencialidades de amar, de acreditar, de incentivar, de elevar, né? De socorrer, todas essas capacidades, todas essas potencialidades são sagradas. E nós as utilizamos de maneira assim tão largada, tão desleixada, muitas vezes tão relegadas, sabe? A gente não mede, a gente não pensa, a gente não imagina que aquela pequena palavra, aquele pequeno olhar, aquele pequeno gesto pode causar tantos danos. Aquele espírito que estava do nosso lado, carregando dentro dele todas as potencialidades dele, todas as dificuldades e todas as situações, né, contraídas em outras reencarnações, né, em outras encarnações, e que nós perdemos a oportunidade de ajudar, de estender a mão, de ser a palavra amiga, de ser aquele que levanta, aquele que estimula, aquele que vira e fala assim: meu irmão, vamos, eu te ajudo, a minha mão está aqui. Aquele irmão que você já viu cair tantas vezes, aquele irmão que já te derrubou tantas vezes. E quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós desestimulamos? Quantas vezes nós fizemos com que eles... Um minutinho só, gente, é que eu tenho um bichinho aqui, ó, para vocês, que ele acabou de chegar. Oi? A vovó tá gravando uma palestra para os nossos amiguinhos. E agora, então, você vai com o vovô. Beijos. Vou com o vovô. Beijos. Muito bem, gente. Então, esses são os estímulos, tá vendo? Esses são os estímulos que Deus vai nos trazendo para que a gente se sinta recompensado. Então, continuando aqui. Quantas vezes, né, a gente pega esses sentimentos, esses dons sagrados, essa potencialidade sagrada que Deus nos conferiu, e quantas vezes nós esquecemos, né, e fazemos com que os nossos irmãos, né, que nós percamos essas oportunidades. Então ele coloca aqui, né, todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Meus irmãos, desculpem essa interrupção, mas é que ele entrou ali e não tinha jeito. Ou eu parava a palestra toda, ou ele fazia a participação especial. Mas foi bom essa participação especial, porque existem situações que a gente é privilegiado e muitas vezes a gente não percebe. E quando a gente vai chegando numa determinada época, né, que a gente vai vendo que as juntas vão enferrujando, né, o tempo vai passando, as rugas vão enferrujando, tudo vai ficando mais difícil. E aí a gente vai vendo que tem aquele sentimento dentro da gente, né, diz assim, puxa, eu já não consigo fazer mais isso, não consigo fazer mais aquilo. Mas aí Deus vira pra gente e fala assim, mas eu sei que você consegue mais. E nos presenteia com uma nova leva de espíritos que não estão diretamente ligados a nós, normalmente, né? Porque tem pais, tem mãe, né? Tem pai, tem mãe, mas que Deus nos premia dizendo o seguinte, os seus você já deu conta, né? Agora nós estamos te dando como uma consultora e nos trazem os netos para que nós ajudemos. Quantas vezes os nossos filhos vêm, né, e nos perguntam, né, dentro dos sentimentos que eles trazem dentro deles, mãe, como é que você fez? Mãe,
como é que você conseguiu? Nessa situação assim, mãe, como é que você agiu? E quando essas situações começam a aparecer, é uma nova chance que Deus está nos dando de desenferrujar esses sentimentos que nós deixamos ali, esquecidos ou mal usados. Aí vem essas oportunidades abençoadas. E aí a gente pega e faz o quê? A gente agradece e vejam aqui, ó. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Temos que aproveitar toda essa potencialidade que nós trazemos dentro de nosso espírito e lustrarmos esse ouro, essa prata. Porque quando chegarmos no mundo espiritual, esses serão os valores. O valor da prata, do amor, da prata, do reconhecimento de que nós demos o nosso melhor, do ouro, dos nossos afetos, que aqui ficaram depois da nossa partida, mas que lembram da gente com carinho, com amor. Lembram da gente, das nossas palavras. São aqueles tesouros daquelas palavras que nós falamos para algumas pessoas e nós nem vimos. Que nem agora, eu estou falando para um monte de gente que eu nem sei quem é, porque eu não estou vendo. Mas eu sei que estão me escutando. Então, essa oportunidade, nesse momento, nós desenferrujarmos esses sentimentos e darmos daquilo que nós temos de melhor, para que quando chegarmos lá no mundo espiritual, alguém saiba assim, puxa, a Rose desencarnou. Mas, olha só, eu lembro direitinho daquele dia em que ela me falou isso assim, em que foi tão bom para mim ter ouvido. Eu me lembro direitinho do dia que eu vi a minha mãe alimentando a mãe dela, com todo amor e carinho. E hoje, eu sinto uma saudade danada da minha avó. Mas também sinto uma saudade danada da minha mãe, que me ensinou a alimentar aqueles que eu amo com carinho. Não só alimentar com o alimento do corpo, mas principalmente com o alimento do espírito. Com muitas vezes aquele olhar, aquele gesto, sem nenhuma palavra, mas que fez tão bem pra gente, que fez com que nós continuássemos seguindo em frente, que fez com que nós nos lembrássemos da nossa fé, com que nós nos lembrássemos dos ensinamentos de Jesus, com que nós recordássemos, nós que somos espíritas, o verdadeiro motivo por que nós estamos aqui e agora, que é para sermos o melhor que pudermos, primeiramente para nós, mas para os nossos irmãos, como nós gostaríamos que eles fossem para conosco. Então é isso.
Eu acho que essa é a mensagem do tesouro enferrujado. Todos nós temos um tesouro de sentimentos que trazemos e que somos submetidos às emoções do mundo, aos nossos irmãos, às atitudes deles, e que respondemos de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas não nos esquecendo que depois teremos que colher. E teremos plantado, muitas vezes, a erva daninha do arrependimento, a erva daninha da depressão, do medo, da ansiedade, do pânico. Então, que nós saibamos valorizar esse tesouro e olhar para ele. Se estiver meio enferrujado, opa! E que todos vocês e todos nós somos filhos de um único Pai, de muito amor e de muita misericórdia, de muita bondade e de muita justiça, e que vai lhe trará os frutos. E nós colheremos, porque quem planta, colhe. Obrigado, meus irmãos. Agradeço a todos. Peço desculpa pela participação especial do Leonardo, mas faz parte. Eu acho que um dos meus polidores das minhas ferrugens, da ferrugem dos meus tesouros, são os meus netos. Agradeço a todos pela oportunidade. E nesse momento, Senhor, com os coração alegre, sentindo pulsar mais intenso dos seus batimentos, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pela renovação, te agradecer pelos momentos de dificuldade, te agradecer pela força que emana do coração de todos esses irmãos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos fazendo ir para frente, nos mostrando o caminho. Que essa luz, Senhor, possa se irradiar para todos os irmãos nessa noite, encarnados e desencarnados. Que ela possa se estender até os lares de todos os que aqui estão. Que ela possa, Senhor, nos orientar para que sejamos cada vez mais fraternos, para que sejamos cada vez mais solidários uns com os outros. Neste momento, Senhor, que só temos a agradecer, te pedimos. Derrame sobre toda essa humanidade sofrida do nosso planeta bênçãos de luz, de paz e de muita esperança, pois sabemos que não estamos sós. Nosso irmão maior Jesus está sempre ao lado de todos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite e obrigado a todos.